Agora a gente vai usar essa técnica que a gente acabou de aprender, que é o deslocamento horizontal e vertical de uma função, para fazer o gráfico de uma função. Esse probleminha aqui. Faça o gráfico y2x menos 5 ao quadrado mais 6, que eu destaquei aqui em vermelho. Eu quero o gráfico, certo? Se você olhar para cá, observe que isso aqui é uma equação do segundo grau. Se você abrir esse produto notável, x menos 5 ao quadrado, tá aqui, ó, coloquei aqui do lado direito. Ó. Isso aqui é o quadrado de uma diferença. Isso aqui é o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Isso tudo está entre parênteses, multiplicando 2, mais 6. Então fica 2x2, está aqui, ó, menos 2 vezes 5, 10x, vezes 2, 20x, mais 56. Então você faz uma continha rápida e mostra que essa forma aqui vira essa forma aqui. Ou seja, essas duas equações, duas formas, aliás, são a mesma coisa. Certo? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Para você fazer o gráfico dessa e dessa é a mesma coisa, né? É o mesmo gráfico, já que é a mesma função, né? Mas fazer o gráfico usando essa forma aqui de equação do segundo grau, onde aparece o A, o B e o C, é mais trabalhoso. Porque aqui você sabe que o gráfico é uma parábola, você vai ter que tirar o delta, encontrar as raízes. Enquanto escrevendo dessa forma aqui, para fazer o gráfico é mais simples, né? Porque você vai deslocar uma função na horizontal e na vertical, fica bem mais simples. Vamos fazer o gráfico usando essa forma aqui, para você ver como é simples. Eu vou partir da função y igual a 2x2. Y igual a 2x2. Isso porque o gráfico dela é muito fácil. Está aqui em vermelho. Uma parábola que passa na origem, que passa no 0, 0. Aqui 1, em vermelho. Certo? Como é que eu chego nessa função aqui, partindo do 2x2? Você pode inicialmente somar 6. Aqui somar 6. Somar 6 equivale a puxar a sua função original de 6 unidades para cima, ao longo do eixo y. Desloca a função original 6 unidades para cima. O vértice que era 0, 0, passa a ser 0 e 6. O y tem coordenada 6 agora, do vértice. Certo? Ou seja, eu somei 6. É o passo 2. Ó. Passo 2. Função original, passo 2, desloco para cima. 6 unidades. Daqui é a nova função. 2x2 mais 6. Agora você vai trocar o x por x menos 5. Que eu quero que ela fique com essa cara aqui. Ó. E vou trocar o x por x menos 5. Certo? Passo 3. Ó. Equivale a quê? Deslocar a função de 5 unidades na horizontal, ao longo do eixo x, para frente. Certo? Então o vértice que tinha coordenada x, 0 e y, 6, agora fica 0 mais 5. 5 e 6, está aqui ó, o vértice. Desloquei o vértice 5 unidades na horizontal. Equivale a somar esse 0, 0 mais 5. Então o vértice agora é 5 e 6. Certo? Então, eu parto da função, eu quero construir o gráfico dessa. Parto de 2x2. Passo, tá aqui 1, né? O gráfico 1, né? Passo 1, gráfico 1, 2x2. Fácil de fazer. Eu quero adicionar o 6, então somo mais 6. Eu passo 2, equivale a puxar para cima de 6. 6 unidades ao longo do eixo y. Obtenho a equação 2, 2x2 mais 6. Mas eu quero que fique com essa cara aqui. Troco o x por x menos 5. Passo 3. Troco o x aqui por x menos 5. Equivale a puxar na horizontal de 5 unidades. Certo? Então o vértice que era 0,6 passa a ser 5 e 6. Então isso aqui é o gráfico da minha função. 2x menos 5 ao quadrado mais 6. O vértice dela passa pelo 5 e pelo 6. Parábola para cima que não corta o eixo horizontal. Você poderia primeiro pegar a função 2x2 e deslocar na horizontal e depois na vertical. É o que eu vou fazer aqui? Pode. O resultado dá o mesmo. Aqui eu desloquei o 2x2 primeiro na vertical e depois na horizontal. Mas você pode fazer da seguinte forma. Pega o 2x2 em vermelho. Primeiro desloca na horizontal. 5 unidades. Equivale a quê? Trocar o x por x menos 5. Passo 2. O passo 2 agora é deslocamento horizontal. Passo 2. X menos 5. Mas ainda não está com essa cara. Falta o 6. Certo? Agora somo 6. Equivale a puxar a função de 6 unidades para cima. Certo? A função 2, agora eu puxo de 6 unidades para cima. Equivale a somar 6. Ó, 6. O vértice era 0, 0. No passo 2, eu puxo a função na horizontal de 5 unidades. O vértice passa a ter coordenada x, 5. 5 e 0. Certo?
O terceiro passo é puxar para cima de 6 unidades. A coordenada y agora, que era 0, passa a ser 6. 5 e 0 vira 5 e 6. Está aqui em vermelho, ó, 5 e 6. Puxei o gráfico 6 unidades para cima. Certo? Então, construir o gráfico dessa função, você pode inicialmente, você pode partir do gráfico 2x2, pode puxar a função para cima de 6 unidades, equivale a somar C de 6, e puxar para a direita 5. Equivale a trocar o x por x menos 5. Obtém essa função aqui. Mas pode também, se quiser, primeiro puxar na horizontal e depois puxar na vertical. O resultado final é o mesmo, certo? Esse gráfico aqui é o da função 2x menos 5 ao quadrado mais 6, que é esse mesmo gráfico aqui. Então, puxo para cima e depois para a direita, dá o mesmo resultado de puxar primeiro para a direita e depois para cima. O resultado final é o mesmo, certo? Construir o gráfico, observe que é bem mais simples do que você escrever a função dessa forma aqui, ó. Escrevendo dessa forma, para descobrir o gráfico, tu vai ter que tirar o delta, aquela coisa toda. Né? No caso aqui não é tão, o vértice é simples, porque é menos b sobre 2a, né? Certo? Menos b, menos 20 sobre 2 vezes o a. 2 vezes 2. O vértice vai dar 5, né? Vai dar 5. E o y do vértice vai dar 6. Se eu substituir 5 aqui, ó, dá 6. Certo? Mas muitas vezes é mais fácil escrever dessa forma aqui. Agora você pode perguntar, como é que eu passo dessa forma aqui, de equação de segundo grau, para essa forma onde aparece o produto notável, o quadrado de uma diferença ou de uma soma? Como é que eu passo dessa forma para essa outra aqui? É o que a gente vai ver já já. É bem simples, não tem mistério. No problema que a gente acabou de estudar, a gente viu que você pode escrever a equação do segundo grau dessa forma, forma 1, que é a forma tradicional, né, onde aparece o A, o B e o C, ou pode escrever essa equação dessa outra forma aqui, que é a forma 2, onde aparece o quadrado de uma diferença ou de uma soma. Então você pode escrever a sua equação do segundo grau ou da forma 1, ou da forma 1, ou da forma 2, certo? Outra coisa que a gente falou também é que você, escrevendo dessa forma 2 aqui, onde aparece o produto notável, às vezes fica bem mais fácil você construir o gráfico. Na verdade, na maioria das vezes, simplifica a construção do gráfico. Certo? Então a questão é, se a forma 2 é mais fácil para eu construir o gráfico, como é que eu passo da forma 1 para a forma 2? Observe que aqui é a mesma coisa, né? A mesma função do segundo grau. Eu quero saber, a questão é, como é que eu passo da forma 1 para a forma 2? Aqui você vai ter que lembrar só do produtos notáveis, quadrado de uma diferença ou de uma soma. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que é a, mais o quadrado do segundo. Se aqui for o menos, aqui é o menos, onde tem o 2, né? Se aqui for o mais, aqui é o mais. Então a gente vai partir da forma 1, função do segundo grau da forma 1, a forma tradicional, e chegar na forma onde aparece produto notável. Como é que você faz isso? Observe que aqui tem um 2. E do lado direito da equação do produto notável só tem 1, né? Um x2, né? O x2 está multiplicado por 1. Quadrado do primeiro, certo? Então, como é que eu deixo o x2 sozinho aqui? Coloco o 2 em evidência. Esses dois primeiros termos aqui, ó, da forma convencional. De maneira que fica 2 em evidência, e entre parênteses fica x2 menos 10x. 10 vezes 2, 20, né? Então, coloquei o 2 em evidência. Ficou x2 menos 10x. Repito o resto, ó, mais 56. O que está entre parênteses ainda não parece com o lado direito do produto notável. Ainda não está parecido. Mas observe que aqui, ó, se eu imaginar que o primeiro é o x, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. O segundo só pode ser 5, né? Porque 2 vezes 5, 10. Certo? Então, meu objetivo é deixar o que está entre parênteses parecido com o lado direito do produto notável. Imaginando o primeiro como sendo x, quadrado do primeiro. Como eu tenho que separar um 2 aqui, menos 2 vezes o primeiro, que é x, o segundo só pode ser 5. Porque 2 vezes 5, 10, ó. 2 vezes 5, 10. Certo? Repito o resto, mais 56. Só que para ficar parecido com o lado direito do produto notável, está faltando o quadrado do segundo. O A2 é o do produto notável aí, né? E o segundo eu sei que é 5. Então você vai ter que colocar um 5 ao quadrado aqui dentro do parênteses. Mas é claro que para não alterar o número original, essa expressão original aqui, você vai ter que
colocar dentro e uma fora subtraindo. Certo? Eu destaquei aqui em vermelho, ó, seta vermelha. E vou colocar dentro do parênteses 5 ao quadrado, certo? 2 vezes 5 ao quadrado. Então eu tenho que subtrair 2 vezes 5 ao quadrado. Senão eu vou alterar a expressão original, que é essa aqui, ó. Já que não aparece 2 vezes 5 ao quadrado aqui. Então você soma um 2 vezes 5 ao quadrado, ó, e subtrai. De maneira que esses em vermelho aqui se cancelam. Eles se cancelam e a expressão volta a ser a original. Certo? Repetindo, o que foi que eu fiz aqui? Para ficar parecido com o lado direito do produto notável, ficar parecido com o lado direito, eu somo 5 ao quadrado do segundo. Mas como esse 5 ao quadrado não aparece na expressão original, eu subtraio um 5 ao quadrado. Mas só que tem um 2 do lado de fora. Ó. Então eu somo 2 vezes 5 ao quadrado. E subtraio 2 vezes 5 ao quadrado. De maneira que os dois se cancelam e eu não altero a expressão original. Aí repito o resto, ó, mais 56. Agora observe que o que está dentro do parênteses agora é o produto notável, lado direito. Ó. Certo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Sendo que o primeiro é x e o segundo é 5. Então, estou usando o produto notável da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu escrevo como x menos 5 ao quadrado. Certo? Então, o que está entre parênteses eu escrevo como x menos 5 ao quadrado. Menos 2 vezes 5 ao quadrado é 50. Repito, 56. Certo? Venho para cá. 2 vezes x menos 5 ao quadrado. Menos 50 mais 56. Mais 6. Pronto. Escrevi a forma 1 da forma 2. Ó. Passei da forma 1 para a forma 2. Certo? Passei da forma 1 para a forma 2. A ideia é você completar, você deixar um x2 sozinho aqui, coloca o 2 em evidência, e completa o quadrado para deixar isso aqui parecido com o lado direito da fórmula. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 10x, mas falta o quadrado do segundo, falta o 5 ao quadrado. Aí você acrescenta o 5 ao quadrado artificialmente. Ao mesmo tempo remove. Acrescenta para que isso aqui vire um quadrado de uma diferença. O lado direito de um quadrado de uma diferença. Acrescenta e remove. Certo? Pronto. Aí daqui você passa para cá, x menos 5 ao quadrado, menos 50 mais 56, mais 6. Pronto. Passo da forma 1 para a forma 2. Ao escrever na forma 2, fica muito mais fácil você fazer o gráfico. Fica bem mais fácil, né? Porque você vai partir do gráfico de 2x2, como a gente viu, né? Que é uma parábola aqui em vermelho, ó. O gráfico 2x2 em vermelho que passa pela origem. Depois você vai somar 6, ou seja, puxa o gráfico 6 unidades para cima, ao longo do eixo y, certo? Esse ponto passa a ser 0 e 6, puxa 6. Depois você vai trocar o x por x menos 5. Você vai trocar esse x por x menos 5. Aí vira a sua função aqui, né? Certo? Ou seja, desloca o gráfico de 5 unidades para a direita. Certo? Ou seja, o vértice passou de 0 e 0 para 5 e 6. Esse vértice aqui é 0 e 6. Agora ele vira 5 e 6. Certo? Vira 5 e 6. Pronto. Ficou bem mais fácil construir o gráfico, né? Você pode até perguntar, sim, esse gráfico aqui, já que é esse aqui, já que é o gráfico dessa função aqui, que é essa mesma, onde ele corta o eixo vertical, o eixo y? Ora, se você olhar para a equação aqui, onde ele corta o eixo y? No ponto de coordenada x igual a 0. Certo? Então você coloca x igual a 0. Colocando x igual a 0, o y dá quanto? Coloque 0 aqui, ó. 0 menos 5, 5 ao quadrado. 25 vezes 2 mais 6, 56. Certo? 56. Então o gráfico fica uma parábola para cima. O vértice é 5 e 6, está aqui, ó, o vértice 5 e 6. 5 e 6, certo? E corta o eixo vertical no 56. É só colocar o x igual a 0 aqui. Aí você vai achar o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Certo? Então, repetindo, escrevendo o gráfico dessa forma aqui, passando dessa aqui, da forma 1 para a forma 2, como é que eu construo o gráfico? Parto do 2x2, está aqui, parábola em vermelho, puxo 6 unidades para cima, agora virou 2x2 mais 6, está aqui, ó. Depois puxo 5 unidades para a direita, troco o x por x menos 5. Pronto, o gráfico final é esse aqui, certo? Esse aqui. O vértice é 5 e 6, está aqui, e corto o eixo vertical no 56, eixo y.
Agora essa função aqui. Vamos escrever ela na forma convencional. Já botei aqui vou botar aqui como forma 2, a forma convencional, né, onde aparece o A, o B e o C, na equação do segundo grau. E vamos fazer o gráfico usando as duas formas, que vou chamar aqui de forma 1, é a forma onde aparece o produto notável, e forma 2, a forma convencional da equação do segundo grau. A gente vai escrever as duas formas, tentar fazer o gráfico usando as duas formas. Como é que eu passo da forma 1 para a forma 2? Está aqui a equação na forma 1, né, onde aparece o produto notável, né, quadrado da diferença. Aí você tem quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, mais 8. Aí você vem para cá, né? Menos 2, x2, 3 vezes 2 aqui é 6x, mais 9, que multiplica o 2, tudo multiplicado por 2, ó, mais 8. Aí você ajeita isso aqui, né? Multiplica o 2 pelo x2, menos 2x2, menos 2 pelo 6, menos com menos, mais 12x, menos 2 vezes 9, menos 18. Aí repete mais 8. Ajeita isso aqui e dá menos 2x2 mais 12x menos 10. Ou seja, está aqui, né? Em vermelho. Então é a forma 2. Então, escrever da forma 2 e escrever da forma 1, eu estou escrevendo a mesma coisa, né? Certo? A forma convencional, onde aparece o A, o B e o C, da equação do segundo grau. E a forma onde eu deixo exposto um produto notável, quadrado de uma diferença. Eu quero fazer o gráfico utilizando as duas formas. Vamos começar com a forma 2, a forma convencional. Eu quero fazer o gráfico utilizando essa forma aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tira o delta, né, que a gente vai achar as raízes. Os pontos onde o gráfico corta o eixo do x, tira o delta. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o B dessa forma 2? Mais 12. 12 ao quadrado, ó, menos 4 vezes o A. Quem é o A? Número que multiplica o x2, menos 2. Vezes o C. Quem é o C? O número que aparece sozinho, menos 10. Ó. Então, delta fica 12 ao quadrado é 144, menos 80. Dá 64. Quem são as raízes? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem é o B? O B é 12. Então, fica menos 12. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 64. Quanto é a raiz de 64? 8. Sobre 2 vezes o A. Cuidado que o A é menos 2. Ó. Certo? Ou seja, fica menos 2 mais 8 sobre menos 4. E menos 2 menos 8 sobre menos 4. Fazendo conta simples, você vê que as raízes dão 1 e 5. 1 e 5. A parábola é para cima ou para baixo? Olha o sinal do A. Menos 2. Lembrando que eu estou usando essa forma 2 aqui para construir o gráfico. Parábola para baixo, o A é negativo. E passa no 1 e no 5. Certo? Corta o eixo horizontal no 1 e no 5. Está aqui o gráfico. Certo? Parábola para baixo. Corta o eixo X nas raízes. Ó, 1 e 5. Certo? Como é que você acha o vértice? A coordenada X do vértice. Você pode somar as raízes. Somar e dividir por 2. Ó. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. Coordenada X do vértice é 3. E a coordenada Y? Vai lá na função, troca o X por 3. Se eu trocar o X por 3 aqui, ó, 3 e 3, vai dar Y 8. Então é 3 e 8, a coordenada do vértice. Certo? Onde o gráfico corta o eixo vertical? No menos 10, no C. Ó. Certo? É só colocar o X igual a 0. Ó. 0, 0. Dá Y menos 10. Então coloca o X igual a 0 na equação, Y menos 10. Bem aqui. Então, construir o gráfico utilizando a forma convencional da função do segundo grau, onde aparece o A, o B e o C. Certo? Agora eu quero construir esse gráfico usando essa forma aqui. Digamos que você sabe passar da forma 2 para a forma 1. Digamos que eu sei passar da forma 2 para a forma 1. Agora eu tenho a minha equação na forma 1. Ficou com essa cara aqui. Ó. Como é que eu construo o gráfico? A gente viu, né? Parto da função menos 2x2. Menos 2x2. Como é que é essa função? Parábola para baixo. O A é negativo, menos 2. E passa na origem, no vértice, ó, 0 e 0. Então aqui em vermelho está o gráfico de menos 2x2. Como é que eu deixo com essa cara aqui, com essa aparência da forma 1? Vai trocar o x por x menos 3. Isso equivale a quê? Deslocar o gráfico 3 unidades para frente, ao longo do eixo x. Ó. O vértice que estava em 0, 0, vem para cá. Ó, 3 e 0.
o vértice passa a ser 3 e 0. Desloquei o gráfico 3 unidades para frente. Está aqui o pontilhado. Ó. Esse aqui é o gráfico de quem? Menos 2x menos 3 ao quadrado. Certo? Mas para ficar com a cara da forma 1, ainda falta somar o 8. Somar o 8 equivale ao quê? Pegar o tracejado, que é o gráfico dessa função aqui, e puxar 8 unidades para cima. Puxo 8 unidades para cima. O vértice, em vez de ser 3 e 0, agora você vai somar o 0 com o 8. Vai ser 3 e 8. O vértice agora é 3 e 8. Ó. Observe que é o mesmo vértice da função que eu fiz com a forma 2. Ó. 3 e 8. Ó. Certo? Então, vértice 3 e 8. Aí você pode dizer assim, sim, mas isso aqui não me dá as raízes. Os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Deslocar o gráfico na horizontal e na vertical me dá o vértice, mas não me dá as raízes. Como é que você acha as raízes? Partindo da forma 1. É simples. Né? Na forma 1, o gráfico está dessa forma aqui, a equação está dessa forma. O que são as raízes? Valores de x que zeram y. Então você vai colocar y igual a 0. Está aqui em vermelho, destacado. Ó. Você vai colocar y igual a 0 e resolver essa equação na forma 1. Pega a forma 1 e coloca y igual a 0. Achar as raízes. Os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, que eu já sei da forma 2, ó, que são 1 e 5. Então eu tenho que achar 1 e 5. Né? Mas aqui eu não preciso tirar o delta. Você passa o 8 para o outro lado, vai menos 8, ó. Multiplica por menos 1, aqui fica mais e mais, ó, tá aqui, ó. Passa o 2 para o outro lado dividindo, fica x menos 3 ao quadrado igual a 4, que é 8 dividido por 2, 4, ó. Dá então x menos 3 é igual a mais ou menos raiz de 4. Observe que o x menos 3 está ao quadrado. Então fica x menos 3 é mais ou menos raiz de 4. Quanto é raiz de 4? 2. Então x menos 3 é igual a mais ou menos 2. Então você vai ter dois valores de x. Um com mais 2, está aqui, e outro pegando menos 2, está aqui. Então eu vou fazer x menos 3 igual a mais 2 e x menos 3 igual a menos 2. Fazendo igual a mais 2, eu passo o 3 para o outro lado, dá 5. X igual a 5, uma raiz. Ó. Então esse aqui é 5. 5. Certo? Passando o menos 3 aqui para o outro lado, fica menos 2 mais 3, que dá mais 1. A outra raiz, ó, tá aqui, ó, mais 1. Certo? Então você pode achar as raízes utilizando a forma 1, colocando y igual a 0, sem a necessidade de calcular delta, né? Necessidade de calcular o delta. Passo 8 para o outro lado, o 2 dividindo, certo? X menos 3 é igual a mais ou menos 2. Uma raiz é 5, a outra é 1. Do mesmo jeito que a gente achou na forma 2, ó, resolvendo, encontrando o gráfico na forma 2, ó, 1 e 5. 1 e 5. Certo? Então, fazer o gráfico na forma 1, e na forma 2, o resultado acaba sendo o mesmo. Na forma 2 está aqui o gráfico, né? Na forma 1 está aqui o gráfico. Na forma 1 eu desloco o gráfico para frente, 3 unidades, desloco para cima de 8 unidades. Como é que eu desloco para frente? Parto do menos 2x2, parto do menos 2x2, ó, o gráfico em vermelho, troco o x por x menos 3, que equivale a puxar o gráfico 3 unidades para frente, certo? Depois acrescento 8, que equivale a subir o gráfico 8 unidades ao longo do eixo y. Certo? Obtenho o mesmo gráfico que eu obtive na forma 2. Certo? Para finalizar, vamos ver mais uma situação aqui em que eu quero passar da forma 1, a forma convencional da equação do segundo grau, ó, onde aparece o A, o B e o C, aqui em vermelho. Quero passar para a forma 2, que é a forma onde aparece o produto notável, onde aparece o quadrado de uma diferença. Quero passar dessa forma aqui, que eu estou chamando aqui de 1, para a forma 2. Certo? Aqui você vai usar o quadrado da diferença, né, a regrazinha, né, partindo da forma 1, daqui. Forma convencional, menos 2x2 mais 12x menos 10. Observe que o lado direito da equação do produto notável aparece o x ao quadrado vezes 1, né, multiplicado por 1. Mas aqui aparece um 2. Então eu dou um jeito de deixar esse 2 do lado de fora. Então eu boto 2 em evidência. Aliás, o menos 2, né? Menos 2 fica x2 menos 6x. Por quê? Menos com menos, mais 2 vezes 6, 12x. Então, para dar 12x, eu tenho que colocar o menos 6 aqui, né? Certo? Menos 6x menos 2, mais 12x. Ou seja, eu coloquei nesse termo e nesse, eu coloquei o menos 2 em evidência. Entre parênteses fica
x2 menos 6x. Repito, menos 10. Eu quero deixar esse parênteses aqui, o que está entre parênteses, eu quero deixar parecido com o lado direito da fórmula. Né? Da fórmula. Aparece o quadrado primeiro, se eu chamar o primeiro de x, né? Então, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes, eu tenho que explicitar o 2, deixar o 2 lá de fora, 2 vezes o primeiro, que eu chamei de x, que é o x, né? Vezes o segundo. O segundo só pode ser o 3, porque 2 vezes 3 dá 6, né? Tem que dar um 6. Então o segundo só pode ser o 3. Então, explicitei aqui o 2 da fórmula, né? O 2 da fórmula. Então, o segundo só pode ser 3, porque 2 vezes 3, 6. Repito o resto, menos 10. Então, observe que o que está entre parênteses está ficando parecido com o lado direito da minha fórmula. Falta o quadrado do segundo. Do jeito que eu escrevi aqui, o segundo só pode ser o 3. Ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, falta eu colocar o quadrado do segundo, mais 3. Ó, 3 ao quadrado. Certo? Como eu tirei esse 3 ao quadrado do nada, eu tenho que dar um jeito de... Como eu incluí ele do nada, aliás, né? Eu tenho que dar um jeito de tirar também. Então, eu acrescento 3 ao quadrado, ó. Então fica, ó, menos 2 vezes 3 ao quadrado, e eu boto então mais 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? O objetivo é não alterar a expressão original. Se você colocou um 3 ao quadrado aqui, e não tinha na expressão original, você tem que dar um jeito de tirar. Como? Coloco 2 vezes com sinais trocados. Está aqui destacado em vermelho, ó, nas setas. Ó. Coloquei o 3 ao quadrado, então fica 3 ao quadrado vezes menos 2. Então eu incluo um 3 ao quadrado vezes mais 2. De maneira que os dois se cortam. E eu não altero a expressão original. Certo? Então, repetindo, para que esse parênteses fique parecido com o lado direito do meu produto notável, eu acrescento o quadrado do segundo, que é o 3 ao quadrado. Como acrescentei artificialmente, dou um jeito de tirar também. Então botei, aqui ficou 3 ao quadrado vezes menos 2. Então acrescento 3 ao quadrado vezes mais 2. De maneira que esses dois se cancelam e a expressão original não muda. Certo? Aí depois incluo menos 10. Pronto, menos 10. Agora venho para cá. Pronto. Agora o que está entre parênteses virou o lado esquerdo do produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Que eu posso trocar pelo lado esquerdo. Ó. Primeiro menos o segundo ao quadrado. Quadrado de uma diferença. É o lado esquerdo do meu produto notável. É só você pegar o A3, né? 3, ó. Então troco tudo que está entre parênteses, troco por x menos 3 ao quadrado. Certo? Produto notável. Lado direito para o esquerdo. Acrescento o resto. Ó. 2 vezes 3 ao quadrado, que dá 9 vezes 2, mais 18, menos 10. Agora venho para cá. Ó, menos 2 lá de fora. X menos 3 ao quadrado. 18 menos 10, mais 8. Pronto. Passei da forma 1, né? Que é a forma convencional da equação do segundo grau. E cheguei na forma 2, que é a forma onde aparece o produto notável, né? Passei da 1 para 2. Simplesmente completando o quadrado. Certo? Completo o quadrado. Repetindo rapidamente, eu parto aqui do lado direito da fórmula, isolo o x2, fica um 6x aqui, está ficando parecido com o lado direito. Eu acrescento, ó, o 3 ao quadrado. Acrescento e removo. Certo? De maneira que dentro do parênteses fica o produto notável. Primeiro menos o segundo ao quadrado. Quadrado de uma diferença. Certo? Bom, agora escrevi dessa forma. Como é que eu faço o gráfico agora? Escrevendo dessa forma, como é que você faz o gráfico? Você parte de menos 2x2. Parte de menos 2x2. Está aqui o gráfico de menos 2x2. Certo? Aí você puxa 3 unidades para a direita. Como? Trocando x por x menos 3. O vértice agora vai ser 3 e 0. Depois, soma 8, que equivale a pegar esse gráfico e puxar 8 unidades para cima. Certo? Você pode até dizer, né? A gente está finalizando já, certo? Ah, professor, não vi nenhuma diferença. Se eu quiser resolver a equação do segundo grau, fazer o gráfico, eu parto logo daqui. Eu não vi nenhuma vantagem em escrever dessa forma. Certo? Eu achei que eu tive foi mais trabalho. Mas acontece que em muitas outras funções, logaritmo, função exponencial, fica muito mais simples você fazer esse deslocamento horizontal e vertical do gráfico, para você achar o gráfico final. Você parte de um gráfico mais simples, como eu parti de 2x2, desloca ele na horizontal e na vertical e chega no gráfico que você quer.
Certo? Usando a equação do segundo grau, não ficou muito evidente essa vantagem de escrever dessa forma, não. Certo? Apesar de ter em algumas equações do segundo grau. Certo? Você pode até dizer, não ficou muito evidente não, professor. Mas fica quando você for tentar fazer o gráfico de uma função senoidal, um cosseno. E muitas vezes fazer esse deslocamento horizontal e vertical, e achatar e esticar na vertical, você consegue encontrar o seu gráfico final mais fácil. Você parte de um gráfico mais simples e chega num gráfico mais complicado, só movendo o gráfico na horizontal e na vertical. E achatando ele ou esticando na vertical. Certo?